Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do Projeto Educa Balsas. Hoje é dia de nossa aula interativa. A aula interativa é relacionada ao conteúdo da aula anterior, de porcentagens. Ela é direcionada aos alunos do 9º ano. A unidade temática trabalhada é de números e a habilidade a ser desenvolvida nessa aula vai ser de resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira. O que nós vamos aprender nessa aula é calcular porcentagens com ou sem o uso de calculadora, diferenciar situações de cálculo de porcentagem simples daquelas que envolvem percentuais sucessivos, distinguir o cálculo de porcentagem da determinação da taxa percentual entre duas grandezas, identificar em situações de educação financeira, problemas que envolvam porcentagens e percentuais sucessivos e elaborar estratégias de resolução de situações que envolvam porcentagem. Como primeiro problema, vamos lá, vamos analisar isso aqui, tá? A princípio, eu preciso que vocês peguem uma calculadora, tá, para ir conferindo os resultados. Vocês vão fazer primeiro manualmente, depois, com o uso da calculadora, vocês vão conferir se o resultado que vocês alcançaram está realmente correto, certo? Vamos lá. O mês de setembro tem 30 dias. Em relação a esse mês, qual é a taxa percentual que representa letra A, 6 dias, e letra B, uma quinzena? Vou dar um tempinho aí para vocês tentarem fazer. Dentro de alguns minutinhos a gente volta aí com o resultado. Bem, vamos lá. O mês de setembro tem 30 dias, certo? Então, eu posso entender esses 30 dias como o todo que eu quero analisar, tá? E aqui, ele quer o percentual relativo a 6 dias. Quanto esses 6 dias representam como uma taxa percentual esses 30 dias, né? Como ele se relaciona com esses 30 dias. Então, ó, a parte vai ser 6, né? Isso todo é 30. Então, para a gente resolver essa letra A, vou colocar aqui, letra A, vai ficar como 6 sobre 30. Então, o que vamos fazer aqui? Dividir a parte pelo todo, não é isso? Então, vamos lá, 6 dividido por 30, vai dar quanto? 6 dividido por 30. Observe o seguinte, 6 é um valor menor que 30. Então, vamos colocar um zero com a vírgula aqui e acrescentar um zero aqui. E ficamos agora com 60. Então, vamos lá, eu preciso de um valor, de um número, certo? Que eu multiplique por 30 e chegue aqui em 60. Que número seria isso? 2, né? 2 vezes 30 dá 60. 60 menos 60 dá 0. Então, 6 dividido por 30 dá 0,2. Esse aqui é o valor decimal dessa razão. Para encontrar essa taxa percentual, nós vamos pegar esse 0,2 e multiplicar por 100. 0,2 vezes 100. Aí o que acontece aqui, ó, o 100, quando eu tomo a multiplicação de múltiplo de 10, eu posso estar fazendo dessa forma. O 100 tem 2 zeros, não é isso? Aí o que eu vou fazer? Vou contar 2 casas após a vírgula, tá? Vou contar 2 casinhas após a vírgula. Então, 1, 2. Ó, perceba que aqui fica uma casinha vazia, então 0,2 vezes 100 dá 20. Chegamos aqui no nosso 20%, tá? Então, 6 dias representam 20% de um mês, tá? 6 dias representam 20% de um mês. Vamos agora aqui para a letra B, e uma quinzena? Aqui é uma coisa um pouco até óbvia, não é isso? Se um mês é 30, a quinzena é a metade de um mês, não é isso? Então, o que acontece? Aqui, logicamente, a gente já pode associar 50%, não é isso, a metade? Mas vamos fazer o cálculo para mostrar.
Então, vamos lá, ó, 15, opa, deixa eu corrigir aqui, 15 dividido por 30. 15 dividido por 30 vai ficar quanto? Ó, 15 é menor, 0, outro 0. Aí vamos lá, 5 vezes 30 dá 150. 150 menos 150 dá 0. Então, aqui vai dar 0,5. Como vimos aqui, esse é o valor decimal. Vamos multiplicar agora por 100. E vamos obter aqui 50%. Ou seja, 15 dias representam 50% de um mês, né? Vamos para a próxima questão. Tá, vamos lá. Um objeto de arte custa R$900. Esse objeto teve um aumento de 18%. Pergunta-se, qual a quantia correspondente a esse aumento? É a letra A. Letra B. Qual o novo preço do objeto após o aumento? Observe que agora você vai acrescentar esse valor nos R$900, tá? Certo? O correspondente a 18% dos 900, tá? Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer e já voltamos aqui com a solução. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular quantos são 18% de 900. Porque depois que eu fizer isso, calcular quantos são 18% de 900, aí é fácil, isso aqui já corresponde ao valor do aumento. E um jeito bem prático de estar fazendo isso é escrevendo esse 18% como uma razão, tá? Então, ó, observe o seguinte, ó, 18% é o mesmo que fazer ó, 18 sobre 100. É 18 a cada 100. E dividindo isso aqui, transformando num número decimal, nós vamos fazer o inverso que nós estávamos fazendo antes. Porque na multiplicação, o que a gente faz? A gente conta a quantidade de zeros e depois, pela quantidade de zeros, né, que o 100 possui, eu defino a quantidade de casas que vai ter após a vírgula, que nós vamos fazer o contrário, tá? Aí vamos lá. 18 dividido por 100, vou fazer o quê? Ó? São 2 zeros aqui, não é isso? Ó? Então vai ficar 0,18, não é isso? Antes que a gente estava fazendo, pegando o 0,18, multiplicando por 100 e andar as duas casinhas dá o 18%, não é isso? Então eu sei que 18% é equivalente a 0,18. Então, o que eu vou fazer com esse 0,18? Eu vou multiplicar por 900. Pego o 0,18 e multiplico por 900 e já encontro esse valor, tá? Já encontro o correspondente a 18% de 900. Então, vamos lá. 900 vezes 0,18. Vai dar quanto? Ó? 0 vezes 8 dá 0. 0 vezes 8 dá 0. 9 vezes 8 dá 72. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 0 dá 0. E 1 vezes 9 dá 9. Somando tudo, 0, 0, 2, 7 mais 9 dá 16. Conto quantas casas tem após a vírgula, 2 casinhas. Então, vou chegar aqui no valor de 162. O que significa dizer isso? Que o acréscimo sobre esse valorzinho aqui de R$900 foi de R$162. Ó. Aumentou R$162. Agora, qual vai ser o novo qual o novo preço do objeto após esse aumento, né? Então, o que eu vou fazer? Aumentou 162, era 900, ó, só somar. 900 mais 162, vai ficar quanto? Ó? Dá 2, dá 6, 9 mais 1, 10. Então, vai custar agora
R$ 1.062, tá? Esse é o novo preço. Vamos lá, vamos para mais uma. A questão 3 diz o seguinte: num campeonato de matemática, para cada acerto, a equipe ganha 3 pontos. E para cada erro, perde 2 pontos. Se a equipe de Maurício acertou 70% das 50 questões, quantos pontos essa equipe obteve no final? Vou dar um tempinho aí para vocês tentarem fazer e já voltamos aí com a solução, tá? O campeonato de matemática, para cada acerto, a equipe ganha 3. Vamos colocar aqui. Se acerto, 3 pontos. E se errar, perde 2 pontos. Vamos analisar a questão aqui. Se a equipe de Maurício acertou 70% das 50 perguntas, quantos pontos essa equipe obteve no final? Vamos pensar aqui. O primeiro passo vai ser descobrir quanto é que representa esse 70% de 50. Tá? O primeiro passo, que aí eu já fico sabendo quantas questões a equipe do Maurício acertou. Como é que eu vou saber isso? Ora, o primeiro passo aqui vai ser transformar esse 70% na razão. 70% é o equivalente a fazer 70 sobre 100. E como vimos antes, 70 sobre 100 é o quê? 0,70. É isso? Ó. Ando 2 casinhas aqui para a esquerda, boto o 0 aqui, tá? Porque tenho 2 zeros, certo? Aí obtenho 0,70. Para saber quanto representa agora, é só pegar 50, que é o todo, e multiplicar por 0,70. Vamos fazer aqui nesse cantinho, ó, 50 vezes 0,70. Se você multiplicar aqui, vai dar tudo zero. Ó. 0 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 dá 0. Agora aqui, ó, 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 5, 35. Somando, 0,053. E agora, quantas casas tem aqui, ó, após a vírgula? São 2, não é isso? Então, vou botar 2 embaixo também. Que número é esse? 35, né? Analisar a parte inteira, o que significa dizer que a equipe do Maurício acertou 35 questões. Ó. Ela acertou aqui 35, certo? Deixa eu apagar aqui agora, para ficar melhor. Vamos lá. Se ela acertou 35, significa dizer que ela errou 15, não é isso? Que são 50 questões. Então, ela errou 15, certo? Então, vamos lá. A cada acerto, ele ganha 3 pontos. Então, quantos pontos ele vai ganhar por causa dos acertos que teve no campeonato? Como é que eu vou saber? Vou pegar 35 e multiplicar por 3, porque ele acertou 35. Vamos lá. 35 vezes 3. Vamos ver quanto é que dá. 5 vezes 3, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, e 1, 10, 105. Então, aqui, devido aos acertos, ele obteve 105 pontos. Agora, ele errou também, ó, ele errou 15, e cada erro, ele perde 2 pontos. Então, vou ter que calcular aqui quantos pontos ele perdeu. 15 vezes 2. Ó. 15 vezes 2 dá 30. Então, devido aos erros, ele perdeu 30 pontos. Para saber quantos pontos ele obteve no campeonato de matemática, eu vou ter que fazer 105 menos 30. 105 menos 30 vai dar quanto?
Ó, 5, 10 menos 3 dá 7. Portanto, ele vai obter nesse campeonato 75 pontos. Vamos para mais uma questãozinha aqui, tá? Vamos lá. No exame final, Carlos acertou 80% das questões. Conferindo o gabarito, ele descobriu que errou 4 questões. Quantas questões tinha o exame final de Carlos? Vamos lá, vou dar um tempinho para que vocês tentem fazer essa questão e já voltamos aqui com a solução. Vamos lá, vamos ver aqui como resolver. No exame final, o Carlos acertou 80%. Vamos lá. 80% de acertos. Conferindo o gabarito, ele descobriu que errou 4. Então, o que significa dizer isso? Que esses 4 representam 20%, que são os erros, não é isso? Ó, se ele obteve 80% de acertos, é porque ele teve 20% de erros. E esses erros quantificados representam essas 4 questões, não é isso? Ó, conferindo o gabarito, ele descobriu que errou 4. Beleza. Quantas questões tinha o exame final de Carlos? Então, o que a gente vai fazer aqui é como se fosse um processo inverso do que a gente estava fazendo. A gente está partindo agora da parte com o percentual que representa essa parte e a gente quer o todo agora, tá? Aqui, nós vamos fazer por meio de uma regrinha de 3, tá? Que a gente vai fazer, ó, 4 questões estão para 20%. Ó, 4 questões são 20%. Eu quero saber agora quantas questões, eu não sei quantas são, vou representar aqui por x, é o todo, é o 100%. Tá? Ó, quantas questões de exame final, né? Então, eu quero saber o todo. Então, quantas questões representam esse todo? Para fazer agora o cálculo, é só multiplicar cruzado. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Vamos pegar x vezes 20, dá 20x. 4 vezes 100, que dá 400. Logo, eu vou ficar com 400 dividido por 20. Corto aqui, ó, os zerinhos, né? Vai dar quanto aqui, ó? Vai ficar só 40 por 2, que dá 20. Então, qual a conclusão que eu chego aqui, a partir do cálculo? Que essa prova tinha 20 questões, tá? Essa prova aqui tinha 20 questões. E essas 20 questões são 100%, tá? Beleza, vamos para mais outra questãozinha aqui, tá? Vamos lá, essa aqui é a questãozinha de matemática financeira. Atenção nela aqui, vamos lá. Matilde emprestou R$5.000 para seu vizinho e, como é seu conhecimento, resolveu aplicar um regime de juros simples para ajudá-lo. Tá? Como seu vizinho se dispôs a pagar a dívida em 3 meses, ela cobrou uma taxa para o empréstimo no valor de 3,85% ao mês. Assim, a quantia final que Matilde receberá será de... Então, observe o seguinte, ela emprestou 5.000, ela te dá a taxa mensal, você vai calcular a taxa de um mês, e depois... Quando você obter o juro referente a um mês, você multiplica por 3 e esse valor do juro você vai acrescentar aqui no capital emprestado por Matilde, né? Certo? Então, se concentra aí, tenta fazer essa questãozinha, ela é importante e dentro de alguns minutos a gente volta aí com a solução, tá?
Bem, vamos aqui para a solução da questão. Ó. Matilde emprestou R$ 5.000 para a vizinha dela, certo? Aí, ela está cobrando aqui uma taxa de juros de 3,85 ao mês, tá? Por 3 meses. Ela emprestou isso por 3 meses. Então, o primeiro passo aqui é calcular a quantidade de juros de um mês, né? Que ela está cobrando por um mês de empréstimo. Então, vamos lá. Então, eu vou ver, ó, a taxa aqui é 3,85 ao mês, e nós vamos ver quanto isso representa em cima desses R$ 5.000. Então, o primeiro passo é o quê? Transformar isso aqui numa razão. Então, 3,85 dividido por 100. Aí, como é que fica aqui? Ó, são 2 zerinhos, então eu vou deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, não é isso? Então, vai ficar como 0,0385, não é isso? Ó, se eu andar uma casa ou outra, vai ficar aqui vazio, você bota a vírgula e o 0, certo? Aí, para a gente descobrir quanto é 3,85% de 5.000, é só pegar esse valor e multiplicar pelos 5.000, não é isso? Então, vamos lá. Então, vai ficar, ó, 5.000 vezes 0,0385. Só que é o seguinte, esse cálculo aqui vai dar muito trabalho, tá? Para facilitar a nossa vida aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou omitir esses zeros aqui dos 5.000 e nós vamos pegar só esse 0,0385 vezes 5. Ó. Vou deixar esse zero para botar só no final, tá? Então vai ficar como? 0,0385 vezes 5, certo? Vamos lá, vamos fazer isso. 5 vezes 5, 25. Aí 2. 8 vezes 5, 40. 40 com 2, 42. Vai 4. 3 vezes 5, 15. Com 4, 19. Vai 1. 0 vezes 5 dá 0. Com 1 dá 1. Certo? E agora, esses zerinhos aqui, ó, que eu deixei de colocar, eu vou colocar aqui no final. E boto aqui 5.000, tá? Para ficar certinho a conta. Aí, vamos lá. Vamos ver quantas vírgulas, aliás, quantas casas que eu tenho que colocar aqui, né? No resultado. Observa aqui, ó, que em um dos fatores, eu tenho ó, 0, aí tenho 4 casinhas, né? Pois, portanto, lá no resultado você tem que colocar também ó, as 4 casas. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, qual o resultado que a gente chega para um mês? Ó? Um mês de empréstimo de R$ 5.000 feito aqui pela Matilde equivale aqui ó, a um juro de R$ 192,50 com essa taxa, certo? Ela cobrando essa taxa, ela vai receber isso aqui de juro. Mas a questão diz que ela emprestou por 3 meses. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esses R$ 192,50 e vamos multiplicar por 3. R$ 192,50 vezes 3. Vai dar quanto? 0 vezes 3 dá 0. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 9 vezes 3, 27. Vai 2. 1 vezes 3 dá 3, com 2, 5. Vou contar a quantidade de casas, não é isso? Ó? São 2. Então, vou botar 2 aqui no resultado. Então, a Matilde vai ter que receber R$ 577,50 de juro. Como ela emprestou os 5.000, isso aí foi o capital, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Porque a gente vai obter o montante. O que a questão quer é o montante. O que é o montante? O montante é o resultado do capital somado com o juro. Então, vou pegar esses 5.000 e somar com o juro ó, cobrado aqui pela Matilde. Vai dar quanto? 50, somando aqui, ó, 7, 7, 5, 5. R$ 5.577,50. Esse vai ser o valor que vão ter que pagar para Matilde agiota. Bem, pessoal, estamos chegando aí ao final de mais uma aula, né? Espero realmente que vocês tenham compreendido esse assunto de porcentagem, que ele vai ser bastante importante aí no decorrer dos seus estudos e no dia a dia mesmo, né? Nós voltamos aí na próxima aula. Espero vocês. Até lá. Valeu, galera. Tchau.